Nos últimos 20 anos, Dana White transformou uma empresa falida numa empresa multibilionária. Um esporte antes era ilegal no esporte que mais cresce no mundo, mas você não consegue fazer isso sem atrair alguns inimigos no meio do caminho. Mas além da sua família, temos também um menino de Ohio que já atuou no Disney Channel e hoje é um boxeador profissional que já derrotou grandes atletas como Ben Askren e Anderson Silva. Esse é Jake Paul, um dos maiores nomes do boxe da atualidade. Pode você gostar ou não. Jake se destaca por ser um dos maiores promotores da sua geração. É difícil encontrar alguém que gera mais hype, tanto negativo quanto positivo, e consegue vender mais ingresso do que ele. Mas o que poucos sabem é que Jake é um baita empreendedor fora dos rings. No portfólio das empresas que Jake hoje possui, temos a Betr, que é uma empresa de apostas esportivas, o Antifund VC, que é uma venture capital, uma empresa que investe em outras empresas. Então aí só nesse portfólio a gente pode colocar dezenas de empresas adicionais. A empresa mais recente dele, que é a W, uma empresa de cuidados pessoais e perfumaria. E por fim, e a mais importante dessa história, a Most Valuable Promotions, que é uma empresa que junto a alguns sócios tem o maior objetivo de promover eventos de luta tanto masculina quanto feminina, inclusive a luta de Jake Paul versus Mike Tyson. Essa última empresa é a mais importante para a nossa história hoje, é a grande briga entre Dana White e Jake Paul, porque tudo na vida é uma boa história e toda história tem seus conflitos, o bom moço, o rebelde, o herói, o vilão, e é natural que se criem narrativas em torno para gerar mais promoção para ambos os lados. E aqui a gente tem um conceito chamado o underdog. Underdog é basicamente a empresa pequena que desafia os conceitos da empresa grande atual. Então, normalmente, quem está no início de uma empresa, ela propõe um novo modelo de negócio, um novo jeito de enxergar as coisas, que acaba criticando quem está dominando o mercado, que é exatamente o que a Most Valuable Promotions do Jake Paul está fazendo com o UFC do Dana White. Então, para isso, construir aqui uma linha do tempo de todos os eventos da provocação de Jake Paul com o Dana White. Tudo começa em outubro de 2020, onde Jake Paul começa a desafiar os lutadores do UFC. Logo depois da sua vitória com Nate Robinson, ele provoca diretamente o Dana White dizendo que poderia vencer qualquer um dos seus lutadores. Em novembro de 2020, apenas que temos a resposta de Dana White dizendo que Jake Paul nunca lutaria no UFC e que ele não leva o esporte a sério. Só que em abril de 2021 as coisas mudam. Jake Paul ele consegue vencer do Ben Askren. E aqui a gente tem um ápice de toda essa história. Ben Askren já foi um ex-lutador do UFC e Jake Paul conseguiu nocautear ele na luta, o que aumentou a confiança de Jake e a intensidade das suas provocações para Dana White. Só que voltando um pouco antes, Dana White havia feito uma aposta pública dizendo que Jake Paul não venceria o Ben Askren. E após a luta, em maio de 2021, Jake Paul desafia Dana a pagar a sua aposta, aumentando ainda mais a tensão entre os dois. A provocação continua em 2021 com a luta de Jake Paul versus Tyron Woodley. Tyron Woodley também foi um ex-campeão do UFC e numa luta de boxe, Jake Paul consegue vencer o Tyron e provoca novamente Dana White, afirmando que ele provou o seu valor contra os lutadores de UFC. Só que em dezembro de 2021 as coisas começam a ficar mais intensas. Jake Paul acusa Dana White e seus lutadores de UFC a uso de drogas. Dana White rebate, obviamente, desafiando Jake Paul a ser testado por drogas ele mesmo, o que resulta em provocações mútuas. Só que aqui a gente começa a ter argumentos ad hominem, que são argumentos onde a pessoa esquece da argumentação do ponto que elas defendem e começa a acusar a outra pessoa a nível pessoal. E para 2022, até os dias de hoje, a briga continua, Jake Paul continua provocando Dana White sobre questões de pagamento de lutadores, condições de trabalho do UFC e desafiando Dana White para aumentar o salário dos lutadores. Só que vamos quebrar exatamente cada um desses pontos dessa última crítica que vem acontecendo atualmente e vamos ver em que pé está essa situação nos dias de hoje. O que você precisa saber é que Jake Paul começou essa entrega com Dana White, até porque ele queria promover a sua própria empresa de promoção de eventos, pegar um pouco desse espaço do UFC. Só que Dana White, ele também tem que se defender dessas alegações, porque Jake Paul sabe fazer um barulho na internet. Dos pontos que Dana critica o Jake Paul são: primeiro, o Dana White não leva o Jake Paul a sério como empresário e nem como lutador. Além disso, em podcasts recentes, ele criticou com muita força a decisão da luta do Jake Paul com o Mike Tyson. Ele alega que o Jake Paul só luta com lutadores mais velhos ou inferiores a ele no boxe. Isso porque todos os lutadores escolhidos do UFC para o Jake Paul lutar, eles eram lutadores melhores na finalização, no jiu-jitsu,
do que na trocação e no boxe. Por isso, ele fala que Jake Paul não lutaria com alguém da sua idade e com um nível técnico igual ou superior a ele, porque senão o hype dele acabaria. Esse último ponto tem total coerência com a argumentação do Dana White. Agora, os pontos que a gente leva do ad hominem dele criticando a pessoa é quando ele não leva a sério o Jake como lutador e como empresário, onde ambos ele mostrou sim ser muito efetivo. E vamos agora para as críticas do Jake Paul, que aqui a gente tem vários pontos ótimos de argumentação. Primeiro, existe uma crítica ad hominem, que é aquela crítica a nível pessoal, de como Dana White lida com os lutadores que perdem, quão sem coração ele é lidando com esses lutadores. Porque se um lutador perder, ele basicamente coloca o lutador numa geladeira na qual é muito difícil dele sair. Além disso, o ponto central de toda essa crítica é o baixo pagamento para os atletas. Primeiro que os atletas não recebem uma porcentagem do pay-per-view que eles merecem. Você tem um número de comparação, na maioria das ligas, os atletas ganham 45% da receita da liga. Quase metade do que a liga lucra, ela dá para o atleta. Agora, no UFC, as coisas são muito diferentes. A receita total do UFC, apenas 20% é distribuído para os atletas. A menor porcentagem entre os esportes de elite. Um ponto extremamente importante que mina os atletas de conseguirem mais dinheiro é que os lutadores não podem ter patrocinadores independentes, porque hoje o UFC tem um contrato com a Venom e já teve antes com a Reebok também, onde o UFC é basicamente intermediário desse processo, então o lutador não poderia vestir as camisas com o seu patrocinador nos dias de luta. Isso deixa a oportunidade de lutadores vestirem camisas de patrocinadores milionários e perdendo muitas oportunidades de negócio por causa dessa exclusividade com o UFC. E um dos pontos centrais nas críticas do Jake Paul é que não existem garantias caso um lutador se machuque, por exemplo. O Jake é a favor da criação de um sindicato para os lutadores. Isso é visto muito diferente nos Estados Unidos do que no Brasil. Muitos sindicatos são bem vistos nos Estados Unidos. Vídeo exemplo do que aconteceu agora com o sindicato dos solteiristas, dos atores, dos artistas. Então, nos Estados Unidos é muito bem visto a criação dos sindicatos. E se você parar para pensar, no mundo ideal, lutadores são uma das profissões mais arriscadas que existem. E é natural que um lutador se machuque, se lesione ou tenha sequelas depois de vários anos de luta. Então não seria louco pensar que um sindicato seria importante para garantir a estabilidade da profissão. Agora a gente tem um ponto. Por que o Dana não acaba logo com o Jake Paul? Porque ele tem várias armas na mão para destruir o Jake, porque ele tem muito mais poder nesse mundo de luta. Primeiro, ele poderia colocar à disposição dos melhores atletas do UFC para enfrentar Jake publicamente, para ele não ter como voltar atrás. Por exemplo, colocar um Conor McGregor para lutar com o Jake, ou qualquer outro lutador de elite do peso do Jake, que é um peso meio pesado. Ele poderia também comprar a empresa do Jake Paul, é claro que o Jake teria sucinto a aceitar, mas colocando uma proposta irrecusável, eu duvido que ele poderia silenciar o Jake Paul, ou também o mais simples de todos, que é aumentando o salário dos atletas e garantindo mais direitos, assim Jake Paul não teria como criticá-lo. Mas ele não faz isso por um único motivo, porque quando essas críticas acontecem, essas tretas viralizam na internet, o bolo acaba crescendo para todos. O Jake acaba falando mais sobre o UFC e a audiência que ele tem, que não fala tanto com a geração do UFC, consegue atrair mais público também para o UFC. Junto a isso, Dana White responde o Jake Paul e dá mídia também para o Jake Paul. Ou seja, tudo isso é uma guerra de narrativas que serve apenas para atrair mais pessoas e mais espectadores. Mas em 2024 a gente vê que está havendo uma baixa nessas críticas do Jake Paul ao UFC. Isso porque o UFC começou a atribuir alguns pontos de melhoria nesses últimos tempos. No UFC 300 que tivemos agora há pouco, o bônus da melhor luta foi de $300 mil, diferente dos 50 mil tradicionais oferecidos. Agora, se isso foi só uma promoção por causa do UFC 300, a gente não sabe se os bônus realmente vão aumentar, mas já tivemos uma sinalização de aumento de bônus para os atletas. O Dana também em vários podcasts falam que os lutadores ganham muito mais do que é divulgado na internet, mas aqui fica o benefício da dúvida para ele. A grande realidade é, o modelo atual do UFC é melhor e mais sustentável para o longo prazo como um negócio, e na minha opinião ele nunca vai perder para o boxe. Mas se vocês quiserem um vídeo divulgando a minha opinião sobre esse assunto e quebrando os detalhes econômicos do UFC e do boxe, me fala nos comentários. E de verdade, tem espaço para os dois no mercado e a gente tem algumas alternativas do que podem acontecer no futuro. Primeira coisa é, o Jake está fazendo uma empresa promotora de eventos e isso é uma grande possibilidade para a competição do UFC. E quanto mais competição no mercado, melhor os serviços oferecidos. Além do Jake e além do UFC, a gente tem a One Championship, que é um concorrente do UFC lá no Oriente. E se eles expandirem para o Ocidente, também forçaria uma melhora do UFC. Mas temos também uma terceira via pouco mencionada que é muito importante nessa história. Foi sondada a compra de todas as promotoras de boxe, deixando elas unificadas
pelo Fundo de Investimento da Arábia Saudita, o PIF, criando uma liga única de boxe com basicamente dinheiro infinito. Então aqui a gente teria um planejamento centralizado, assim como o UFC também no boxe, levando muito mais investimento, muito mais atração para o esporte. Só que essa terceira via também tem grandes problemas e a gente poderia falar isso num vídeo futuro. E a criação dessa liga, inclusive, poderia acabar com a quantidade enorme que a gente tem de atletas invictos no boxe, que é causado pela baixa barreira de entrada no esporte. Mas caso você queira saber mais sobre isso e como isso é uma das maiores fraudes no boxe, assista esse documentário clicando aí na tela. Espero que tenha gostado, se inscreva no canal e até mais.